Se você... Amor. Amor. É que estamos usando a mesma Bíblia. Aí o costume é de ficar pregado com ela. A mesma carne, né? Glória a Deus. Irmãos, meu nome é Ederson Antunes Alves, para quem não me conhece. Sou casado com essa mulher, a mais bonita dessa igreja, né? Deus me trouxe do Mato Grosso do Sul para vir aqui, casar e cumprir o propósito dele. E hoje nós estamos aqui. E sou grato a Deus por estar aqui e por a cada dia Deus ter me alimentado da palavra dele, de homens e mulheres que têm me ajudado a crescer na graça. E hoje você tem essa oportunidade aqui na Adonai de crescer mais uma vez. Hoje eu não sei se a minha esposa deixou um aviso não, um banner, né? Deixou algum banner aí? Eu quero falar sobre algo que tem acontecido com muitos de nós. Já tem acontecido comigo. Eu acredito que todos nós estamos e possamos passar por isso. E nesse momento a gente acaba ali sendo desmotivado. Nós andamos esfriado da fé. Aí vem aquela apatia. E aí a gente vem para a igreja, simplesmente cumprimos eu acredito até um ritual religioso. Até ouvimos algumas palavras, mas não conseguimos frutificar. Então Deus tem colocado essa palavra em meu coração há mais ou menos uns 15 dias. Porque eu tenho lutado contra isso também. Porque a gente sabe hoje o quanto, não somente aqui, mas em qualquer outro lugar, a gente tem ouvido falar sobre a palavra de um esfriamento espiritual sobre a igreja. A gente sabe que hoje nós temos tudo. Temos o ar-condicionado, temos um conforto, temos um pastor, temos um líder para ajudar a discipular, temos umas cadeiras confortáveis, temos carro, moto, Uber. Há 10 anos atrás, quem é aí um pouco mais antigo na fé sabe que isso não existia. Às vezes, dependendo do lugar que você ia servir, você tinha que ir de carona ou a pé. Então tudo isso hoje nos traz um conforto. Mas também nós acabamos esfriando, tendo um esfriamento na nossa fé. E aí a gente não consegue sair do lugar. Nós até sentimos o arrepio, choramos. Agora mesmo domingo nós vemos aqui as mulheres, né, manifestando ali a glória de Deus. E é coisa boa demais. E o que eu quero dizer? Aquele que estava morto agora vive. Você que gosta de anotar, anote. Eu sempre anoto no meu celular, no noto de blocos, de bloco, né? E eu tenho palavras que eu recebi há 10 anos atrás, que eu anotei. Já vivi elas e tenho vivido elas e estou vivendo elas. Sempre que você às vezes der uma desanimada na fé, ou algo acontecer na sua vida, é muito bom às vezes você pegar suas anotações e lembrar o que Deus já falou contigo e orar em cima daquilo. E essa palavra ela tem falado muito comigo, porque eu também eu tenho pedido algo para Deus, não somente ser avivado por Deus, mas também romper em Deus. Aí eu quero te perguntar, quem aqui gostaria de romper em Deus? Amém? Você gostaria de romper em Deus? Então eu tenho uma notícia para você. Você precisa deixar mais as coisas da terra e desejar mais as coisas do céu. Senão a gente não consegue romper. Esta é a grande verdade. Isso
tem acontecido na igreja. Eu tenho percebido alguns irmãos que têm, no caminhar, têm perdido aquele fogo, sabe, do Espírito Santo. E essa palavra, ela é uma oportunidade para aquele que quer sentir algo novo, viver algo novo. Eu não sei você, mas nesses últimos meses, eu tenho buscado isso. Quem aqui veio no evento das 6 horas de adoração? Foi sobrenatural? Foi sobrenatural, né? Você que não veio, não perca essas oportunidades. Moça, 6 horas de adoração. Tu sabe aqui, ó, não sei, eu gosto muito de adorar. Às vezes toca aqui 2 louvor, 3 louvor, aí dá vontade de adorar mais. Mas a gente sabe que a gente precisa ministrar a palavra e dar toda a direção do culto. E aí a gente não consegue, mas o desejo é que a gente tivesse aqui 6, 8 louvores e derramar na presença de Deus, não é verdade? Mas então, quando nós tivermos essa oportunidade, não perca. Mas eu quero dizer outra coisa para ti, você pode fazer também em sua casa isso. E a palavra que eu tenho, eu quero que você abra aí em João 11. Hoje a apostasia, essa frieza, ela tem pegado muitos irmãos. Já me pegou. E eu creio que de repente, em nome de Jesus, hoje vai sair daqui todos com o fogo do Espírito Santo. Se há alguém aqui hoje que tem sentido uma frieza espiritual, não tem conseguido mais orar, não tem conseguido mais ouvir a Deus, não tem conseguido discernir nada da sua vida, já aceitou Jesus, e se não aceitou, hoje é o seu dia de aceitar Jesus. Hoje você vai sair daqui com o sobrenatural e vai viver e vai experimentar do sobrenatural. Todas as vezes que você ver eu pregando, até minha esposa fala que eu falo muito da palavra sobrenatural, mas eu quero te dizer, se eu não falar dessa palavra sobrenatural, eu não sou um cristão, porque a vida nossa é crer no sobrenatural todos os dias. Às vezes nós vemos um filme da Marvel, um filme de ficção científica, a gente chora no sobrenatural de um filme daquele, mas a gente não vê e não chora por um sobrenatural de Deus. Então Deus, Ele está nos chamando para viver esse sobrenatural. E essa palavra do versículo 38 em diante, vou resumir ela, porque ela é bem extensa. Ela fala da vida de Lázaro. E diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tira a pedra, Marta. Irmão do defunto disse: Jesus, já cheira mal, porque já é 4 dias. E disse Jesus: não te hei dito que, se credes, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por lhe haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre ouve-me, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estiver morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto de um lençol. E disse-lhe Jesus: desliga-o e deixa-o ir. Amém. Eita Deus de glória, hoje Deus vai tirar a pedra que tem te aprisionado, que tem te esfriado nessa noite. Você crê nisso?
Então hoje é noite de milagre. Então não se disperse. Não se disperse, porque uma dispersação sua, você pode perder uma chave de Deus na sua vida. Eita Deus. Hoje, o que tem hoje nessa palavra, a gente sabe que Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Era um dos melhores amigos de Jesus, né? E ele, quando morreu, teve essa morte. O próprio Jesus disse que essa morte era para a glória de Deus. Todo mundo conhece essa palavra e sabe o quanto poderosa é essa palavra. Ela é uma palavra que ela reflete o poder de Deus na morte. Você quer entender? A morte, quando ela vem, a gente sabe que acabou, só resta a eternidade. Pois Jesus, ele foi lá, ele ressuscitou. Assim como aconteceu com Jesus, ele ressuscitou pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Mas naquele dia ele ressuscitou Lázaro para glorificar o nome do Senhor e mostrar para ti que é possível ressuscitar aquele que está morto. Aquele que está morto na fé, aquele que está morto, que não consegue mais sair do lugar, nas suas finanças, aquele que não consegue mais ter uma vida saudável, emocional, sentimental. É possível, porque perto da morte isso é fichinha. Você está entendendo? É fichinha. Ele conseguiu, através do poder dele, fazer com que a vida viesse. E melhor, eu tenho certeza que não teve nenhum tipo de cicatriz, dor. Eu tenho certeza que esse homem levantou daquele sepulcro totalmente curado e liberto, porque o poder do Senhor naquela cruz fez isso. E o que hoje tem nos tragado para trás, o que tem hoje te aprisionado, te esfriado? Eu vou dizer aqui algumas coisas que já tem e já aconteceu comigo. Primeiro deles, o mais conhecido de todos, pecado. Os pecados que nós domesticamos, a gente sabe o quanto isso aprisiona. Você não consegue mal e mal orar a Deus e até olhar no olho de um homem ou de uma mulher de Deus. As frustrações que vêm acontecendo na nossa vida, ela vem trazendo esse esfriamento. É como eu disse no início, o comodismo. A gente se acomoda com tudo que nós temos, com tudo que vivemos, e vai trazendo para nós também esse esfriamento. Mas uma coisa tem entrado no coração também, a incredulidade. Por quê? Porque não acontece aquilo que você tem colocado diante da oração. Não acontece aquilo que você tem pedido a Deus. Aí a incredulidade, ela vem tomando o coração do cristão. A gente vê muitas pessoas desmotivadas, muitas pessoas que estão aí vindo, sentando aos bancos, até ministrando algo, de repente trabalhando na igreja, mas nada sai do lugar. Isso vai frustrando, e nós vamos criando o nosso próprio Deus. Como hoje nós vemos os incrédulos. Eu mesmo, eu tenho vivido e orado a Deus lá no meu emprego, de pessoas lá de ambos sexos que no momento ali colocam um celular para tocar um louvor.
às vezes falam do Jesus que eles criaram. E isso eu acredito que você deve ter visto. Pessoas que estão vivendo e criando o próprio Deus, a própria idolatria, as próprias doutrinas. E vai chegando a um ponto que você é tão envolvido nestas coisas que você não percebe que você está morto. Eu sei o quanto eu trabalhava em quase todos os setores de uma igreja, mas no fundo eu estava morto. Eu precisei fazer o caminho de volta. E talvez você está dessa forma nesta noite. Eu quero dizer para você, é possível você sair desse lugar. É possível você sentir o poder de Deus. É possível você ser usado por Deus na autoridade do Espírito Santo. É possível. Mas para isso acontecer, você precisa se render ao Senhor verdadeiramente. Você precisa, porque os pensamentos, eles vêm. Quem aqui não precisa levantar a mão, mas a todo momento tem tido pensamentos negativos, pensamentos impuros. O dia a dia ali, você trabalhando, você indo, os pensamentos te perseguem. Aquela tristeza profunda, sabe? Tem gente que, tem irmão, tem irmã que já desceu as águas, é uma alegria, mas parece que a alegria só está aqui dentro do culto. Alegria só está aqui, parece. A hora que você sai, chega na sua casa, a realidade que você olha ali, os seus boletos, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a tristeza volta. Aí eu quero te dizer, esta é a vontade de Deus? Não, meu irmão. A vontade de Deus é como Silas e Paulo. Eles estavam numa cisterna. Sabe o que é uma cisterna? Uma cisterna é umas gaiolas, uma em cima da outra. E eles estavam embaixo, presos. Por quê? Porque adoravam o Senhor ali. Naquele momento eles estavam presos ao ponto de ser mortos. Mas ali eles estavam adorando, sorrindo ao nome de Jesus. Por quê? Porque eles não olharam para nada do que eles estavam vivendo, porque eles sabiam que o que esperavam eles na eternidade era muito maior. O que eles faziam não era perto do que o que esperava eles. E de repente você está assim, sem perspectiva. Eu aceitei Jesus, eu tenho meu trabalho, qual a perspectiva que eu tenho de subir, de ir, de sair? Qual o meu trabalho, a minha família, meu esposo, a minha esposa, não tem perspectiva. De repente vocês têm passado esses pensamentos na sua mente, mas eu quero te dizer, o Senhor tem uma perspectiva nova para a sua vida. E aí nós vivemos uma vida religiosa, um ministério sem fervor, um ministério que às vezes nós estamos só trabalhando. Não, Deus não te chamou para trabalhar, meu irmão. Deus te chamou para andar com Ele, para viver com Ele, para ouvir Ele, para fazer com Ele. Deus não te chamou apenas para trabalhar no ministério. Deus te chamou para viver, andar e ouvir Ele e fazer com Ele. E você que ainda não assumiu o ministério, olha a sua volta, meu irmão. Jesus está voltando. E o diabo, ele tem tido estratégia para distrair a nossa vida. Nós estamos distraídos
Nós nos distraímos com tudo que temos, mas não assumimos o que Deus nos chamou para fazer. E Deus já te chamou para fazer alguma coisa, que eu sei, porque a partir do momento que você disse sim para o Senhor, ide e pregai o Evangelho. E para você fazer isso, você precisa estar no ministério, precisa se envolver no ministério. Isso tem paralisado, assim como já paralisou a minha vida. Eu quero te contar de repente você tem passado por tudo isso, aí você vai dizer assim: não, irmão, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu já passei, você não sabe. Tu acha que você venceu porque tu parece o Tiago Brunet? Amém, pastor? Só recebo, agora vou ter que emagrecer igual ele. Até nisso o Espírito Santo cobra a gente. Eu estou sendo cobrado pela minha esposa e pelo Espírito Santo para emagrecer. Por quê? Porque Deus, Ele quer te ver saudável. Deus, Ele quer te ver bem. A gula também é pecado. E Deus está me cobrando isso. Há mais ou menos 18 anos atrás, mais na verdade, né? Eu perdi o meu pai com 6 anos de idade. E ali, Deus não, né? O inimigo, ele se apoderou da minha família. Meu pai foi morto pelo tráfico com a polícia. Minha mãe perdeu tudo que tinha em São José do Rio Preto. Viemos para o Mato Grosso do Sul. Naquele estado, eu chorei muito a perda do meu pai. Foi um buraco na minha alma. A minha paternidade, ela foi arrancada. E ali começou o meu desespero. E qual era o pai que eu tinha? Porque a minha mãe, ela tinha que trabalhar 24 horas. Eu vivia na casa de parentes, jogado, eu e os meus irmãos. E aí o pai que eu tinha eram os outros, as outras pessoas. Até chegar e ter um problema com um primo meu que teve uma tentativa de abuso na minha vida, que também me frustrou. E eu, sempre um menino muito tímido, apático, depressivo, com dificuldade, conheci as drogas. Esse foi o pai que eu tive. Conheci o crime, conheci o satanismo através do heavy metal. E através do satanismo eu fui me envolvendo profundamente com livros, feitiçaria, magia negra. E quase matei a minha família com isso. Tive 3 overdoses que Deus não permitiu que eu morresse. Mas tudo isso, um dia, Deus usou um amigo do próprio meio que se converteu através de um vídeo. E esse vídeo do Fernandinho, uma nova história da palavra de Gênesis 12, me trouxe a vida. E eu ouvi a Deus naquele dia. Então o que eu quero dizer para você: às vezes um vídeo você pensa que não faz efeito. Um vídeo um dia mudou a minha vida. Aí eu te digo, mas tudo foi finalizado. Tudo foi um processo. Eu tive que passar por um discipulado. Eu tive que ter um pastor, um líder para me mexer na minha ferida, para me julgar, para tirar a prostituição, a cobiça que eu tinha da boemia, das relações que eu fiz errado, das alianças. Eu tive que passar por um processo de libertação. E tudo isso foi muito dolorido. E tudo isso foi um processo dolorido porque
Porque quando a gente mexe na nossa ferida, dói, arde. E eu quero dizer para você, se você não tem um discipulador, se você não tem uma célula, como você diz que quer morar no céu, meu irmão? Porque Deus, Ele te chama para andar junto, não é para andar separado. Nós precisamos andar junto, nós precisamos de um discipulador. Sempre que eu posso, eu chamo o meu líder e confesso a ele tudo que eu preciso confessar. Sabe por quê? Porque eu quero morar no céu. E você? Qual foi o último dia que você confessou seu pecado a alguém? Ah, mas eu estou 100%, será? Sabe por quê? Porque quando você confessa a Deus, realmente Ele te perdoa. A palavra diz que Ele vai te perdoar. Mas quando você confessa aos homens, as mulheres, né? As mulheres, Ele te cura. Sabe por quê? Porque você rasga o céu e você toma autoridade sobre aquilo que te perturba, aquilo que te persegue, aquilo que te frustra. E eu tinha uma tristeza profunda dentro de mim nos primeiros anos. Quantos perdões eu tive que voltar atrás. Quantas vezes eu tive que voltar atrás. Uma vez eu tive que sair de Imperatriz, voltei para Mato Grosso do Sul para me reconciliar com o meu pastor e voltar de novo aqui. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça. Mas eu falo para você, isso mudou a minha história. Às vezes você vai precisar fazer isso. Por quê? Somente quem ouve a Deus consegue viver o que Deus quer. E ouvir a Deus não é só ouvir a palavra de hoje, de domingo. É ouvir todos os dias. E eu creio nessa palavra que um dia mudou a minha vida. Que lá em Jó 14:7 fala assim: porque há esperança para a árvore que está cortada e se renovará os seus brotos. E ainda que a sua raiz, ela diz nessa palavra, esteja morta, o cheiro das águas dará vida. Sabe o que é o cheiro das águas? É o Espírito Santo, é Jesus Cristo, a água viva. Que beber desta água terá vida e não terá mais sede. Então às vezes se te falta paz, irmão, se te falta algo na sua vida emocional, sentimental, na sua mente, é esta direção que você tem que ter. E como eu vou conseguir isso? Irmão, eu tenho uma palavra para ti. Romanos 12, abre aí, Romanos 12. Essa palavra, uma vez meu pastor, lá no Mato Grosso do Sul, ele falava assim: Ederson, você é um homem muito, você é um abençoado, você ajuda a igreja, você faz tudo, você tem até parece ter um bom caráter. Você faz tudo que a gente pede, você é envolvido em tudo. Mas eu vou dizer uma coisa que você não é ainda. Você não pega os conselhos que eu e a pastora dizemos a ti e pratica. Aquele dia foi um confronto para mim, porque a gente não quer ouvir isso, a gente quer ser às vezes exaltado. Aí ele falou: se você vai se arrebentar, mas vai voltar, a gente vai tirar seus carrapichos. Mas quem está perdendo tempo é eu ou você? E a pergunta que eu te faço: quem está perdendo tempo? É quem não vai se confessar, é quem não vai procurar o seu pastor, é quem não vai procurar o seu líder, é quem não vai procurar a cura, é quem não vai procurar a libertação. Um dia eu tinha, não estou dizendo para você fazer isso, mas eu fiz. Tinha um seminário de libertação na minha cidade. Eu precisava ser curado, eu precisava ser liberto. Olha o tanto de coisa que eu tinha, eu só resumi para ti. Mexer com demônio, ver demônio não é uma coisa fácil.
E se libertar dele também não é. Os primeiros meses ele apareciam na minha cama, apareciam. Eu ia para o monte, eu via eles em cima dos outros, eu via em cima no mato. Eu falei, Deus, por que eu estou vendo esses bichos? Eu não quero ver. É porque eu precisava ainda confessar algumas coisas. Dinheiro que eu investi em livros de magia negra, eu precisava redimir diante de Deus. Mas como eu fui naquele seminário que eu aprendi. Eu tinha um dinheiro para pagar algo, eu falei, Deus, eu preciso pagar isso. E se eu não pagar, a gente sabe a consequência, mas eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Me dispõe depois esse dinheiro, eu não tenho de onde tirar. Eu preciso ir para esse encontro, Pai, de libertação. E fui. Eram 320, parece, se eu não me engano. E fui para esse seminário. Nossa, ali foi um renovo para a minha vida. Foi um divisor de águas. Ali eu fui preparado para ser esposo para minha esposa. Eu não conhecia minha esposa. Porque já pensa um cara desse jeito aqui que eu te falei, todo estragado. Uma esposa abençoada como é minha esposa. E recebe um cara estragado, meia boca. Eu estrago a vida dela. Mas Deus me preparou para esse momento. E Deus quer te preparar para os melhores momentos dessa terra. Mas você precisa ir ao encontro dele. E a palavra de Romanos, eu amo essa palavra que eu carrego ela. Eu quero que você frisa ela na sua cabeça. Carregue ela, anota ela na parede, no seu celular, no seu trabalho. Anota ela em qualquer lugar, porque ela é uma palavra que pode fazer uma diferença na sua vida. Ela pode mudar a chave. Ela pode dar um norte, uma direção para a sua vida. Paulo diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformados, olha só, conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, mamamá, xerecandalabás. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser renovado. Eu quero te perguntar, você tem sido conformado com a sua vida espiritual? Você está sendo conformado? Você acha que está bom do jeito que está? Quer dizer, tem mais. Você pode ver o que Paulo viu até o terceiro céu. Você pode ver o que os anjos fazem para o Senhor. Você pode ter visões sobrenaturais. Você pode receber do Senhor revelações proféticas para essa cidade. Você pode receber algo de Deus que vai mudar não somente a sua história, mas pode mudar a história daqueles que estão contigo, aqueles que trabalham contigo, que vivem contigo, e mudar a sua realidade, e melhor, morar no céu junto com eles. Mas eu vou dizer a verdade, todos querem, mas a pergunta que eu quero dizer e te perguntar: você está disposto a fazer cálculo? Quanto isso vai te custar? Você está disposto? O que vai te custar? Eita Deus, porque Jesus está voltando. E se você não estiver disposto, nada vai acontecer. Você está disposto a trocar o seu ambiente de convívio? Você precisa disso. Às vezes, sempre que eu posso, eu colo ali nos meus pastores. Está faltando ainda o pastor David lá em casa com a pastora Tainá. Assim
a minha esposa também gosta de fazer isso. Eu amo pessoas, e se você não ama pessoas, você precisa amar, que é o segundo mandamento. Precisa se envolver, precisa se misturar e precisa orar se não ama, tá? Para Deus colocar isso no seu coração. Caminhe com gente que está fervendo no Espírito Santo. Procure, mude de ambiente. Você está disposto, tem que fazer cálculo. Para você viver o sobrenatural, você precisa dispor do sobrenatural. Você precisa dispor da sua carne. Você precisa ler mais as Escrituras. Você leu as Escrituras hoje? Você leu as Escrituras essa semana? Você ouviu pelo menos, que hoje até nós temos esse favorecimento de colocar uma Bíblia para ouvir. Você orou? Se você orou, eu quero fazer um convite, um desafio para você. Pare tudo. Feche o seu quarto. Tranca, se possível. E fique lá 3 horas. Depois me diz o que vai acontecer. Alguma coisa vai mudar. Esses dias eu mandei um vídeo para o pastor David. Os maiores avivalistas desse tempo, como John Wesley, eles oravam no mínimo 1 hora a 8 horas por dia, às vezes 1 a 2 horas pela madrugada. Eu tenho sido desafiado. Se você quer viver do sobrenatural, você precisa ser desafiado por você. Senão a sua vida ela não vai acontecer um movimento das águas nela como você gostaria. O milagre ele está disponível a qualquer um. Você pode orar agora, hoje, e receber o seu milagre. Mas o sobrenatural de Deus é somente para aqueles que realmente estão envolvidos e abraçados com o Senhor. E para você ouvir e abraçar o Senhor, você vai experimentar, sabe do que? Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, você tem que estar disposto. Eita Deus. Você tem que estar disposto a participar das células. Você tem que estar disposto a abraçar o seu ministério. Você tem que estar disposto a se envolver. Porque só cresce quem está na videira. A videira, ela não se separa os ramos. O ramo só cresce se estiver na videira. Videira, você pode separar o galho dela, ela não vai crescer sozinha. Nós precisamos estar no Senhor. E o Senhor está nos chamando para esse tempo, para viver o sobrenatural, para viver algo profético nesses dias. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer algo diferente. Uma vez, me veio aqui na minha mente, depois eu vi que tinha isso em Apocalipse. Eu estava num evento do Dan Duque, um americano apaixonado por Jesus. E aquele dia foi um divisor de águas para mim, porque todas as vezes que eu quero desistir, eu lembro disso. Eu fui arrebatado por Deus naquele dia. Ninguém me tocou. Simplesmente eu não aguentei. Mas de repente, eu não sei se era o meu coração que estava sedento, desejando o Senhor. E eu estava caído. Mas de repente eu senti que alguém estava entrando. E era uma presença diferente, como hoje.
eu estou sentindo o Senhor aqui. Eu estava naquele chão, eu me ajoelhei, não, eu me sentei, e com meus olhos fechados, com muitas lágrimas. E aí, eu tive uma visão de um homem entrando de branco. Só que eu não conseguia olhar o rosto dele, porque o rosto dele refletia algo muito forte, como olhar o sol. Eu quase fiquei cego. As vestes eram tão brancas que eu não conseguia ver o branco dela. E os pés eram reluzentes, como batesse num latão. E eu fiquei com medo de morrer aquele dia. Aquele dia eu achei que eu ia morrer, porque eu não conseguia me esconder dos meus pecados. Mas por que eu estou dizendo isso para você chorar? Não, meu irmão. Estou dizendo para dizer que a gente pode ver os céus e a terra junto, porque esse é o propósito do Senhor. Ele mandará candará baixê. Você ora em línguas. Se você ora em línguas, por que você não tem orado? Por que você não tem orado? Se você não ora, porque você é incrédulo e está numa igreja que acredita em línguas e ainda não tem orado e não tem buscado orar? E não tem pedido, não tem desejado orar. Sabe para que serve isso? Para edificar a sua vida. Esse foi um dos instrumentos para mim suportar o pecado, os demônios que vinham me atacar, o desejo de voltar às drogas, o desejo de voltar ao pecado que eu morava antes. O que eu conseguia fazer era orar em línguas. Berecandarabalabachê. Você pode orar em línguas a qualquer momento. Momento que alguém estiver ministrando a palavra, o momento que alguém estiver ministrando o dízimo, o momento que alguém estiver fazendo qualquer coisa, até mesmo fora daqui, porque você vai edificar a sua vida e edificar as outras que estão. E o Senhor, Ele quer derramar algo novo sobre nós. E eu quero te perguntar: você está disposto? Você está disposto a mudar o seu ambiente? Eu repito, porque eu quero que isso pregue na sua mente. Você está disposto a ler mais do que já tem lido? Ou se não tem lido, você está disposto a ler? Porque os sinais estão aí. Você está disposto a orar mais? A jejuar? Moço e irmãos, quando eu estava no mundo da escuridão, até jejuar eu jejuava. Eu conheci magos e alguns que jejuavam mais do que crente. É uma vergonha para nós que não consegue às vezes jejuar. É difícil, mas uma coisa eu te falo: é possível. Por que eu estou ministrando essa palavra? Para que você gere vida em você, para você sair da apostasia, para você sair do lugar de sempre, para você vir aqui e sair daqui fervendo no Espírito Santo, para você chegar em casa, se alguém que não veio, você vai declarar algo, vida sobre a vida dele. Mas se você não faz nenhuma dessas coisas, o que você vai fazer, meu irmão? Para você chegar na célula e declarar vida sobre aquela célula. E se você não tem, você declarar sobre aquela que Deus vai te dar uma, em nome de Jesus. Erecandaramanás, o Senhor está nos chamando. Eita, Espírito Santo, orecandalabás. Espírito Santo.
Ele candalamanás. Deus. Deus disse assim, Jesus, em João 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o convite que eu tenho. Você quer andar nas luzes ou nas trevas? Quer ficar aprisionado? Eu queria convidar vocês agora nesse momento a ficar em pé. Tem um louvor que eu quero que você ouça agora nesse momento, mas eu quero que você saia do seu comodismo agora, a não ser que você tenha problema de saúde, que não possa se levantar. Mas mesmo assim, se tiver, nós vamos orar. Eu queria que você esquecesse de quem está do seu lado, e nesse louvor você começasse a